Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber na área. Mais uma aula então, tá? Do nosso estudo, né? Nossa sequência didática aí que a gente está tratando acerca dos contos, tá bom? Na aula passada, pessoal, nós fechamos nas características do conto, né? Ou uma breve introdução do que seria as características do conto. E é o que nós iremos tratar a partir deste encontro, tá bom? Deste nosso segundo encontro na semana. Para que a aula também não se prolongue muito, eu vou falar sobre 3 características neste encontro, e no próximo encontro eu falo das últimas 3, que são poucos personagens, enredos e conflitos, tá bom? Então, neste encontro eu falo sobre espaço delimitado, tempo marcado e a presença do narrador. A diferença do narrador e o foco narrativo, tudo isso a gente vai tratar nesse encontro. Lembrando, é claro, que este é um trabalho em conjunto entre mim, professor Valber, e o professor Ezequiel, tá? Todo o trabalho dos slides, a montagem, toda essa arte bem feita aí é o professor Ezequiel. Quem faz é quem eu atribuo aí grande valia, né? Eu costumo honrar aí por esse trabalho de bastidor por trás das câmeras, tá bom? Pessoal, então vamos então da sequência falando sobre espaço delimitado, que é uma das primeiras características do conto. Então, o que é o espaço delimitado? O local em que se desenvolve a história é delimitado, como uma determinada casa, uma rua, um parque, uma praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve e que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Então essa é uma característica bem presente nos contos, não é que seja uma obrigatoriedade que todos os contos eles se restringam a um espaço delimitado, mas é impossível, até pelo próprio viés, pela própria identidade de um conto, que você consiga, no conto, atribuir vários locais a ele, tá? Então é bem comum que quando você esteja diante de um conto, o espaço ele seja mais delimitado, não que seja único, não é que seja só um lugar. Então, por exemplo, às vezes você está diante de um conto em que se esteja falando de uma casa, e que dentro da narrativa, ora os personagens estão se passando num quarto, ora dentro na sala, ora no banheiro. Então o conto pode girar em torno disso, mas repare que todo espaço é uma casa. Dificilmente a gente vai estar diante de um conto em que a gente consiga falar de alguém que esteja, por exemplo, aqui em Curitiba, e aí de repente contar uma narrativa dentro desse conto que a pessoa foi a São Paulo, e de São Paulo ela foi ao Rio de Janeiro. Repare, então o espaço é mais delimitado até pela característica do conto ser mais curta, ser mais direto, tá? Então eles se prendem, o conto, uma das características é prender a histórias cujos espaços sejam limitados, mais delimitadamente, tá bom? Então essa característica tranquila, digamos assim, a respeito dele. Tempo marcado. O que seria o tempo marcado como característica também dos contos, tá? O tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo pode ser um tempo cronológico, que é o mais comum, inclusive, tá? Quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias e anos, não apenas do conto, mas essa questão de tempo marcado cronológico é uma característica das narrativas. Repare que uma das maneiras de você identificar que você está diante de um tipo de texto chamado de narração é quando você percebe que você pode ver uma sequência cronológica de fatos, né? Então, por exemplo, o professor acordou, tá? Banhou-se, trocou de roupa e foi ao colégio. Repare que você consegue acompanhar uma sequência de fatos de maneira cronológica. Então, primeiro houve o acordar, depois o banhar-se, depois o trocar de roupa e depois ir ao colégio. Então, essa questão temporal, ela é sequencial, ela é suscetível, tá? Assim, uma vai sucedendo a outra. Então, isso é uma característica das narrações, de uma maneira geral. E o que é um tempo marcado psicológico? É quando as coisas não acontecem numa sequência normal, o que não é tão comum, tá? Mas pode acontecer, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. Então é aquele conto, muitas vezes em primeira pessoa, né? Aliás, não é necessariamente primeira pessoa, mas é aquele conto em que se esteja pensando no momento presente, se esteja pensando a respeito do que aconteceu no passado ou acerca do que pode vir a acontecer no futuro. Então essa contagem de tempo, ela pode se dar no aspecto cronológico, em que há essa sucessão de eventos, ou no aspecto psicológico, naquela em que o narrador ou personagem, ou às vezes o próprio narrador-personagem, dependendo do caso, ele vai imaginando situações que possa vir a viver, ou lembrando de situações em que realmente viveu, ou que supostamente poderia ter vivido, tá? Caminhos diferentes que ele poderia ter tomado. Então, um tempo marcado, assim como o espaço delimitado, são características das narrativas bem presentes dentro do gênero chamado conto. E como último ponto deste encontro, particularmente deste encontro, tem o narrador e o foco narrativo. Muito importante diferenciar o que é isso. Veja só,
O narrador, ele é elemento fundamental para o sucesso do texto, pois é o dono da voz. Então repare, você pode estar diante de alguém que saiba excelentes histórias. Se essa pessoa não souber reproduzir essas histórias, aquilo que poderia ser fabuloso na voz de uma outra pessoa pode se tornar algo extremamente interessante se vier dessa pessoa que não tem essa capacidade de reproduzir tais histórias, tá? Então, por exemplo, se você ouve a mesma história que o seu amigo, você pode ter uma capacidade brilhante de, através dessa história, ou por meio dessa história, melhor dizendo, reproduzir o que foi dito, acrescentar sonoplastias, tá? Poder falar com detalhes acerca daquilo que você aprendeu, do que você ouviu. Outra pessoa que pode ter ouvido a mesma história e prestado a mesma atenção que você prestou, pode contar de uma maneira mais direta, sem ter nesse contar aquilo que prenda o leitor, aquilo que prenda o ouvinte neste caso, tá? Então, isso é muito importante na hora da narrativa, na hora do conto, isso é fundamental. Então, atua como intermediário entre a ação narrada e o leitor. Então, o narrador é aquele que vai narrar a história, aquele que vai mostrar para o leitor a história que está sendo representada, tá? O narrador assume uma posição em relação ao fato narrado. Esse é o foco narrativo. Como assim, professor? Você vai entender. O foco narrativo diz respeito ao narrador em relação àquilo que ele está narrando. Então, imaginemos que eu contasse para vocês hoje como que foi a rotina do professor Ezequiel no colégio, tá? Então, hoje, mais cedo, o professor Ezequiel esteve no colégio, na turma presencial, entrou primeiro na turma 901. Veja, eu sou o narrador, estou contando uma história acerca de alguém que não sou eu. Então, neste caso, eu sou o narrador que conta a história de fora. Eu estou fora da história, estou contando a história dele, do professor Ezequiel. Diferente se eu estivesse contando a história da minha manhã, se eu estivesse contando como que foi a minha manhã ali no colégio. Então eu acordei, tomei café, tomei banho, tá? Coloquei a farda, fui ao colégio. No colégio entrei primeiro na turma 903, a interação com essa turma, no intervalo o que eu fiz. Então repare que eu estou contando uma narrativa em que eu estou envolvido, eu narrador, eu sou um dos personagens. Se o foco da história estiver em mim, o foco narrativo significa dizer que eu, narrador, sou também o personagem. Então eu estou falando exatamente sobre o que eu vivenciei. Agora, é possível que eu esteja contando uma história falando como personagem também da rotina do professor Ezequiel. Então eu posso falar que eu cheguei hoje pela manhã e aí eu observei que o professor Ezequiel entrou primeiro na turma 901, ele recolheu o material para poder lecionar. Veja, eu estou dentro da história como personagem, mas o foco não está em mim. O foco narrativo está em outra pessoa e eu faço parte da história. É o que acontece, por exemplo, com o Dr. Watson nas histórias do Sherlock Holmes, que nós trabalhamos no trimestre passado. Repare que a maior parte das histórias do Sherlock Holmes são narradas pelo Dr. Watson, que nem é o personagem principal das histórias, né? Tem o Sherlock Holmes como principal, mas a maior parte das histórias é narrada por quem? Por um personagem que faz parte das histórias, tá? Então o foco narrativo está no personagem, não necessariamente no narrador que está fora da história, tá? Que está contando acerca de algo que ele não está vivendo. Então, ligados quanto a isso aí, tá? Então o narrador assume uma posição em relação ao fato narrado, esse é o foco narrativo, e o seu ponto de vista constitui a perspectiva a partir do qual ele vai contar a história. Então presta atenção agora, tá? Foco narrativo em primeira pessoa. Na narração em primeira pessoa, o narrador é um dos personagens protagonistas, ou secundário, né? Como eu falei, imagine que na história do Sherlock Holmes, que é o conto que nós trabalhamos, nas histórias, né, que nós vimos, repare que o personagem ele pode ser o protagonista, caso fosse o próprio Sherlock Holmes contando a sua história, ou secundário, como era a maioria dos casos, em que o Dr. Watson contava a história acerca dos casos desvendados pelo Sherlock Holmes, tá? Nesse caso, ele apresenta aquilo que presencia ao participar dos acontecimentos. Dessa forma, nem tudo que o narrador afirma refere-se à verdade, pois ele tem a sua própria visão acerca dos fatos, sendo assim expressa a sua opinião. Então veja que às vezes quando o Dr. Watson vai contando as histórias, a gente pode assim perceber que muito das coisas que nós lemos é uma opinião do próprio personagem secundário. É a forma como ele enxerga os fatos que estão acontecendo. Você como leitor, a partir do que ele conta,
pode concordando com ele ou não, pode concordando com ele ou discordando. Por quê? Porque ele vai narrando a história a partir daquilo que ele consegue enxergar, a partir daquilo que ele consegue ver, entendeu? Esse é o foco narrativo em primeira pessoa, é quando a pessoa conta a sua própria história ou um outro personagem secundário conta a história da qual ele esteja envolvido. E um outro caso é quando o foco narrativo é em terceira pessoa. Presta atenção agora na diferença. Na narração em terceira pessoa, o narrador é onisciente. Olha que interessante. O que é algo onisciente? É algo que sabe-se tudo, tá? É aquele que sabe tudo, que sente tudo, que percebe tudo. Ele nos oferece uma visão diferenciada narrativa, além de dispor de inúmeras informações que o narrador em primeira pessoa não oferece. Nesse tipo de narrativa, os sentimentos, as ideias, os pensamentos, as intenções e os desejos dos personagens são informados graças à onisciência do narrador, que é chamado de narrador observador. Então repare que aqui é como se o narrador ele não participasse da história, ele estivesse fora da história. É aquele que criou a história, tá? É aquele que vai montar a história a partir do seu ponto de vista. Ele narrador. Por que ele é chamado de onisciente? Porque, inclusive, uma das características do narrador onisciente é aquele que tudo prescruta, que tudo entende, que tudo sabe. Por quê? Porque é como ele que está montando os personagens, como ele criou a própria história, então na hora da narrativa ele sabe dizer o que cada um dos personagens estão sentindo, se um tá triste, se o outro não tá? Ele consegue saber acerca de tudo que se passa, inclusive no interior de cada um dos personagens. O que não acontece com o foco narrativo em primeira pessoa. Por quê? Porque ali eu estou diante de um personagem e diante da sua visão acerca da história, tá? Então é como se fosse o narrador em primeira personagem, alguém que está envolvido na história e conta a sua visão sobre o que ele está envolvido. O narrador em terceira pessoa é aquele que está fora da história, tá? É aquele que observa a história de fora e conta de uma maneira mais precisa, porque como ele criou todas as coisas, ele sabe inclusive atribuir características físicas, psicológicas de maneira precisa sobre cada um do personagem, tá? Então, eu acho que ficou claro. Claro que nós estamos abertos também para quaisquer dúvidas que possam existir, beleza? Pessoal, pelo avançar do nosso tempo, nós vamos encerrar aqui o nosso segundo encontro, então, sobre tipos de contos, tá? Ou sobre as características do conto. E daqui a pouco eu volto no nosso terceiro encontro, na nossa terceira aula, falando das outras 3 últimas características desse gênero textual fantástico, tá bom? Um grande abraço a todos, então. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais.